Não sei nem como que eu começo. Pelo começo. Qual o começo? Aquele que faz com que você continue nervosa. É isso. Uma pessoa que não fique nervosa numa situação que não está habituada, não entendeu o que está acontecendo. É muito engraçado que eu escrevi um roteirinho e no começo do roteiro, a primeira frase eu coloquei: tudo bem se você se emocionar. A melhor maneira de você começar algo é você criar para você mesma um ponto de partida. Certo? Ai. O ponto de partida pode ser para você no teu dia a dia, né? O ponto de partida você cria. Eu, por exemplo, eu começo assim, muito bem. Isso já me sossega, entendeu? E você Eu comecei pelo começo, que era tudo bem você não se emocionar, e aí eu começo as perguntas. Isso. Pode Bom, chorar à vontade, aqui é um... A emoção é porque Vai é muito manchar, engraçado. vai manchar, hein? Não tem problema. Não tem problema, a gente tá aqui pela mensagem. Bom, o primeiro ponto, Pera, e eu acho você tem que esperar, tem que esperar. Mas eu acho que Não, grande senão parte fica... dessa emoção, não tem problema, grande parte dessa emoção é porque muitas vezes a gente, e eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso também, porque hoje em dia, com as redes sociais, essa nova geração, tem muito essa sensação de proximidade ilusória, né? Cria-se uma sensação de relacionamento em que eu me emociono porque você me ajudou em momentos que você nem me conhece, entendeu? E isso é muito louco. Então vamos lá. É interessante que essa ideia de que não conheço, mas isso a gente fala. Mas pode secar. Você quer um lenço para secar? Não, tá tranquilo. Tá bom. Então vamos lá. Bom, comecei chorando, achei que eu ia me segurar, não consegui. Mas estou muito feliz de falar com vocês. Eu vou começar assim mesmo, que aí já passa. E eu acho que tem que ser também cru e real. Até para as pessoas não sentirem, porque eu sinto muito que os jovens hoje em dia, eu não tenho uma abertura, tá, para isso. É uma conversa que eu queria ter gravado. Eu sinto muito que os jovens, essa geração.com, esses jovens de hoje em dia, geração Z, geração alfa, enfim, todas essas que vêm, eles querem ser blasé, sabe? Eles querem fingir que ter emoção é algo ruim. E eu acho tão bonito quando a gente se permite se emocionar quando algo toca na gente. E a ideia desse projeto e dessa conversa é trazer o contraponto entre gerações diferentes e pessoas talvez com visões diferentes, a sua experiência de vida, com a minha curiosidade por a sua experiência de vida, para a gente tentar ajudar a nova geração a viver melhor, a viver de forma mais abundante, ter uma vida com mais sentido. E eu peguei algumas perguntas que eu não vi até hoje o senhor respondendo, porque eu já vi muita coisa sua. Então eu espero conseguir também trazer para vocês uma outra visão do professor Cortella. Para começar, só para contextualizar, eu sempre fui, eu me chamo de esquisita de nascença, assim. Aquela que não se encaixava e achava ruim não se encaixar, até que hoje eu entendo que é muito bom não me encaixar também. É bom ter a coragem de fazer as coisas diferentes. E por isso também eu fui aquela menina de 14 anos que estudava filosofia e navegava na filosofia e escutava palestras suas. E meu pai me mostrou uma palestra sua numa empresa que ele viu, que você falava dos bilhões e bilhões. E aí eu falei, eu achei fascinante aquilo. Bilhões de planetas e estrelas. De planetas e estrelas e tudo aquilo. Quem é você, né? Com quem você está falando? E aí eu lembro que aquilo me fascinou e eu acho que uma coisa muito importante, falando para essa nova geração e que eu queria te perguntar isso também, muito na nossa vida a gente fala de conquista. Hoje se fala muito de sucesso, se fala muito de conquista, mas pouco se fala de renúncia. E eu acho que o professor Mário Sérgio Cortella, que está em alta relevância, tanto no mundo acadêmico, hoje no mundo pop, né, em vários universos diferentes, várias pessoas admiram e guiam a própria vida com as suas palavras e sua sabedoria, talvez não saibam o tanto de renúncias que você teve que fazer para se tornar essa imagem que a gente vê hoje. Então eu queria que você me dissesse quais foram os maiores nãos que você deu na sua vida, o que cada não representa, como que os jovens podem aprender que o não faz parte da construção da jornada. Porque eu tenho certeza que teve muita proposta tentadora que você olhou e falou, eu vou ter que dizer não, porque eu não quero construir esse tipo de pessoa. Há uma ideia antiga, que é verdadeira, que diz que toda escolha é uma abdicação. Todas as vezes que eu faço a opção por algo, claro que eu estou deixando de lado as outras coisas, as outras pessoas, os outros projetos. Então é necessário que a gente se prepare para aquilo que se chama muito bem de renúncia, isto é,
quando eu faço uma escolha, eu sei que eu preciso deixar de lado outras coisas que eu até gostaria que fossem também presentes, mas não podem sê-lo, porque perturbariam, atrapalhariam, né, o movimento, a ação, a concretização. Por isso é claro, algumas renúncias que foram feitas, elas são renúncias de um ponto de partida em que se imaginaria, eu vou me dedicar a isso agora, essa dedicação exigirá um esforço imenso, o uso de um tempo extenso, e por isso eu deixarei de fazer algumas outras coisas. Ela aconteceu em vários momentos da minha trajetória, por exemplo, quando eu, né, decidi, eu estava na universidade, tinha entrado no primeiro ano de filosofia, e eu queria fazer uma experiência religiosa mais densa, a minha família é de formação católica, e eu queria entender o que era esse mundo da religião. E para isso, eu, entre aspas, renunciei, né, ao mundo de um jovem de 18 anos e entrei num convento. E fiquei numa clausura durante 3 anos, enquanto eu estudava filosofia, e eu tinha uma vida monástica, e no qual eu tinha voto de pobreza, castidade e obediência, e entre outras coisas tinha que deixar de lado o que sempre me encantou por um tempo, que era a frequência contínua ao cinema, ao museu, né, tudo aquilo que fez parte da minha formação anterior. No momento, por exemplo, que eu me caso, né, a primeira vez que me casei, isso também é uma renúncia. Não uma renúncia em relação a uma vida livre, mas a escolha de uma outra forma de prática da liberdade. Quando eu decidi que eu iria, como sou até hoje, né, ser professor e estar no mundo acadêmico, eu assumi uma série de compromissos em relação ao que eu deveria fazer e, portanto, em relação ao que não deveria fazer. Uma delas é uma decisão ética, cujo lema é não fazemos qualquer negócio. Não fazemos qualquer negócio. Portanto, a decisão de que aquilo que até pode ser sedutor, aquilo que pode até ser algo que me desse uma velocidade maior de carreira, se não fosse decente, eu não quereria. O que não significa que eu não tenha ficado tentado, né? Porque a tentação, a sedução, ela vem em vários momentos. A sedução, a tentação existe na tua escolha do modo em que atua e trabalha, em relação à maneira como conduz a relação afetiva com outra pessoa, em relação à prioridade que pessoas dão, como é o meu caso, né, a fidelidade, e assim por diante. Né? O primeiro passo, né, que se tem de compreender com a ideia de renúncia, e aí eu concluo, é que a renúncia ela é a relação de uma escolha livre. Eu não sou obrigado a renunciar, não sou obrigado a renunciar. Se eu faço, né, é porque aquilo é relevante para o que desejo fazer. Portanto, quando eu coloco a renúncia como parte do processo, ela não é dolorida. Se ela for dolorida, se ela for imposta, não é renúncia. Aí é expulsão, aí é recusa, aí é incapacidade daquilo. Eu gosto da palavra, né, renúncia. Ela traz um tema, a força, não em que as pessoas elas passem, como eu dizia, a sofrer, mas elas passem a entender, né, que a ideia, que uma parte hoje, né, de alguns jovens tem, que é tudo já ao mesmo tempo junto, não funciona. E por último, dentro disso, a prioridade é exatamente a noção consciente do que é renúncia. Quando você elege uma prioridade, você está tendo clareza de tudo que você tem que renunciar. E é por isso que a prioridade não tem plural. Né? Se você colocar plural em prioridade, ela deixa de sê-lo. Né? O que é uma prioridade? É quando eu renuncio tudo que não é ela. Ou eu adio, ou eu postergo. E isso sim, é um caminho que tem que ser feito. Eu acho interessante porque eu tenho muitos amigos, né, dessa idade de jovens e meus filhos e minha irmã que tem 14 anos, então ela está no pico da adolescência na geração Z, geração TikTok, geração rapidez. E eu vejo que muito da construção dessa geração está ligada com uma comparação constante. Se você entra na rede social, é 24 horas de comparação e aí você vê a vida do fulaninho que tem 20 anos, mas já tem uma casa de milhões e milhões e aparentemente conquistou, ou uma pessoa que é jovem e tem uma família que você sonha em ter. E essa comparação, às vezes, eu acho que distancia o jovem da compreensão de que as renúncias fazem parte de uma jornada e que a vida é muito mais longa Sim. do que essa ilusão. Né? Eu rio bastante nessa questão, em alguns momentos, porque a comparação ela pode ser facilitadora, de maneira que ela ofereça uma referência. A comparação pode gerar admiração, como ela pode gerar inveja. Se ela gera inveja, ela é um sentimento dolorido e maléfico.
Se ela gera admiração, ela pode servir como inspiração. Mas não se pode nunca deixar que a ideia de comparação, ela só terá validade se aquilo com o qual eu me comparo, aquilo que eu vejo que servirá, né, como um espelhamento, for algo autêntico. De nada adianta, eu imagino que se eu dirigisse, eu não dirijo, né, eu não tenho nem habilitação, nem carteira de motorista, eu não quero ter. Eu não poderia entender como objeto de comparação alguns filmes, como Velozes e Furiosos, como sendo aquele o modo correto de dirigir. Se eu tivesse acesso àquilo que são os filmes eróticos ou os filmes pornográficos, não daria para eu usar aquilo como referência de como deva ser, né, uma prática de sexo. Porque tudo aquilo tem um ensaio, tem uma organização, né, tem um stuntman que ajuda no filme, também no filme pornográfico. Eu não posso imaginar que eu vá escalar, né, empresas, atividades, negócios, como aparece na ficção. Porque a ficção tem esse lugar, a ficção. Mas ela não é autêntica no sentido de presença real. Isto é, em torno daquilo que a gente tem no teatro, no cinema, né, na exposição nas redes, há toda uma produção. Uma edição e essa produção, a finalidade da produção no mundo da exposição é retirar qualquer noção de que houve esforço. Isto é mais belo um filme, é mais belo um espetáculo, quando a gente não nota que aquilo exigiu um preparo, uma dedicação, horas de filmagem. É gostoso quando parece natural ser daquele modo, e não é. Isso não torna má a ficção, apenas a gente tem que compreendê-la. E aí eu volto ao seu ponto, né, de partida, que é muito bom. Se eu me referencio, se eu me comparo aquilo que está exposto nas redes e não noto que pode haver por trás todo um andaime, toda uma estrutura de organização que não era automática, que não era sentar e a vida já é daquele jeito, aí eu conseguirei ter apenas como referência. Mas se eu imaginar que aquilo foi obtido sem esforço algum, isso é ilusão. Quando a gente vê isso no campo da prática esportiva, né, ou no campo dos negócios, a gente nota algumas pessoas, como é o teu caso, né, que fizeram sucesso com uma idade menos óbvia. É claro que tem que olhar toda a dedicação, todo o estudo. Mas se alguém só vê, né, Isabela, agora, não vê a trajetória, a sensação é que você fez assim e aí apareceu. Eu chamo isso que eu vou dizer agora, não é tão compreendido por pessoas que tenham menos de 30 anos. Eu chamo de síndrome de Rocky Balboa. Né? Quando Sylvester Stallone fez um filme que eu não tive o gosto de assistir, exceto alguns flashes, porque eu não gosto do boxe, né, como luta, porque eu não entendo que a luta não é jogo. Mas ainda assim, quem já assistiu ao filme se lembra, isso em vários outros filmes e outras coisas também. Né? Ele vai, na primeira luta ele tem de vencer, mas ele apanha. E para ele poder se recuperar, para ele se regenerar, é necessário que ele se prepare bem. E aí o diretor, claro, inteligente, mostra em 3 minutos a preparação dele. Ou seja, ele subindo escadas, ele pulando corda, ele socando um saco de areia, e em 3 minutos aquele movimento, e o treinador gritando, aquilo dura 3 minutos na tela, e na próxima ele vence. Mas não foram 3 minutos, né? 3 minutos é o que você assistiu. E nesse sentido, essa síndrome de Rocky Balboa eu coloquei num livro meu, chamado Qual é a Tua Obra? Né? A síndrome ela é arriscada, porque ela é ilusória, o que os gregos chamavam de quimera. Então, cautela, né? Não que a gente não deva observar o que nos encanta, mas precisa ver qual é o nível de veracidade que aquilo carrega para eu não me apoiar em algo que é ilusório. Para dar um tom mais filosófico, né? Agostinho de Hipona, um dos maiores filósofos da história, no século V, dizia: não mata a fome quem lambe pão pintado. Você não sacia a tua fome só se você lamber o desenho de um pão. Para você matar a tua fome, você tem que ter acesso ao pão e não ao desenho dele. Maravilhoso. E esse questionamento e essa vontade latente, assim, de falar com essa geração e de falar com a minha geração e as gerações que estão vindo, foi despertada muito quando eu me tornei mãe.
Porque quando eu me tornei mãe, primeiro que eu tinha 20 anos e eu não sabia nem como que eu ia ser uma boa mãe. E agora que meus filhos estão crescendo, que eu estou me deparando com os primeiros desafios não físicos, mas emocionais de criar uma criança, que você sai daquele campo muito físico de não dormir e tal, e começa a lidar com questões emocionais. Como que eu crio? Como que eu vou te criar numa situação que você tá, sei lá, uma situação tá difícil na escola? Como que eu te preparo para lidar com ela sem fazer por você? É bem complexo. E aí me surgiu muito esse questionamento de eu não sei como o mundo vai estar daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, nem daqui 50 anos, muito menos. Eu achava que ia estar no carro voador, né? Mas hoje em dia tem uma inteligência artificial que tem pessoas se apaixonando por uma inteligência artificial que é um robô. É muito maluco, né, o que a gente está vivendo e não sei também o que a gente vai viver. A galera tá tentando ir para Marte, então é tanta coisa e tanta informação por minuto que eu acho que os próprios pais que querem sempre, assim, salvo algumas exceções, né, querem o melhor dos filhos, eles querem o melhor para os filhos e eles dão o seu melhor, mas o melhor com o que eles sabem naquele momento. Sim. Então, o grande questionamento que eu tenho, porque eu sei que você criou seus filhos em um outro contexto, mas eu sei que você tem netinhos também, a Alice, que é maravilhosa, é uma fofa. E eu queria saber a sua opinião, como pai, como avô, como professor, o que você acredita que seria um bom caminho para os pais de criarem filhos jovens, bebês, crianças, filhos talvez ainda vão nascer num contexto de tanta aceleração, de tanta transformação, de mudanças digitais e tecnológicas que talvez eles não compreendam. Como que eles criam esses seres humanos para que tenha mais chance deles se darem bem na vida, no sentido de serem pessoas felizes, serem pessoas éticas? Como que esses pais podem lidar com essa constante mudança com mais confiança sem agir pelo medo, por exemplo? Você falou em Alice, eu lembrei de Alice no País das Maravilhas, em que ela encontra sempre, né, o coelho que diz, estou atrasado, estou atrasado. E hoje você tem uma parte das pessoas que confunde velocidade com pressa. Fazer velozmente é diferente de fazer apressadamente, né? Nesse sentido, velocidade é marca de perícia. Pressa é sinal de incompetência. Uma vida apressada é uma vida que costuma ser desastrosa no resultado. Uma vida veloz é aquela que permite que a gente ganhe mais, né, tempo e densidade no que vai fazer. No que se refere ao mundo no dia a dia, a sensação o tempo todo é que você tem que estar partindo de maneira contínua. Estou atrasado, estou atrasado. E você não tem que estar partindo o tempo todo, você tem que estar preparado para partir. Se eu vou formar crianças e jovens, eu tenho que formá-los não para que partam, né, de modo imediato e contínuo, mas que se preparem para poder partir, alterando a rota quando for necessário. Ninguém prepara uma pessoa para tudo que virá. O que você prepara é, na pessoa, a atitude de se preparar de acordo com as circunstâncias. John Dewey, um grande pensador norte-americano, também da área de educação, ele falava do aprender a aprender. A disponibilidade para aprender aquilo que ainda não conhece, a capacidade de ir buscar o que não está no campo, né, do teu saber e, portanto, uma curiosidade contínua que te leve a estar melhor estruturada para o próximo passo. Em nenhum momento, né, meus filhos e filha ou meus netos e netas, na formação que têm, eles estão sendo ensinados, né, a serem imediatistas, isto é, a dar a resposta só para aquilo que está agora. Mas é necessário que você tenha a preparação para o que vem depois. E o preparo para o que vem depois não é adivinhar o que vem depois. Porque adivinhar está no reino da magia. Nós estamos falando de ciência. O nome disso em ciência é estratégia, né? Na magia você adivinha, na ciência você antecipa. E, portanto, ganha uma capacidade de mostrar que se eu tenho curiosidade contínua, capacidade de procurar o que desconheço, a necessidade de compreender o valor da cooperação, a não desvalorização das outras pessoas como fonte de conhecimento, é claro que eu vou estar melhor preparado ou preparada. O primeiro passo para o saber é a ciência da própria ignorância. É a consciência do próprio não saber. E por isso a preparação, né, de crianças e jovens se dará não colocando para elas agora o que agora está, porque esse imediatismo ele acaba reduzindo a um mundo em que a alteração é muito veloz
E ela deixa de ter preparo exatamente por isso. Então, é o aprender a aprender. É entender que qualificação é um gerúndio, não é de maneira alguma um infinitivo. Eu não posso dizer, eu, Cortella, sou qualificado. Eu posso dizer que eu sou um qualificante. O conhecimento é um movimento, ele não é um estado, né? Ele não é uma condição fixa. Nesta hora, né, pais e mães que se preocupam, como é que eu vou preparar, qual idioma eu vou ensinar, né? Vou fazer com que meu filho ou filha aprenda para ele estar no lugar. Não, você não sabe qual idioma será de fato hegemônico em 10 anos. Você talvez tenha que ter a ideia de que essa criança tem que ter disposição para querer aprender um idioma que ela não conhece. E ela vai e busca. A humanidade, nos 500 anos mais recentes, ela sofreu alterações de hegemonia muito fortes. O século XVI foi o século português por excelência. Portugal estava na navegação, no domínio. O século XVII é lusitano. O século XVIII é francês. O século XIX é o domínio britânico. O século XX é o domínio norte-americano. O século XXI, em breve, é o domínio chinês. Essas grandes movimentações de hegemonia se dão porque a cada grupo, ao seu tempo, foi fazer algo que os outros não estavam fazendo e que nem imaginavam que era importante que se soubesse. Por isso, esses movimentos. No século, de fato, XVI, se eu fosse um pai, não. Se eu fosse um italiano, como eu sou filho de italiano, tem que aprender português. No século XVII, tem que aprender espanhol. No século XVIII, tem que aprender francês. No XIX, tem que aprender inglês. No XX, tem que aprender o inglês americano. Agora é o mandarim. Você diz assim, mas então não tem saída? Claro que tem. A saída é estar em estado de prontidão. E, portanto, e aí eu concluo, estar em estado de atenção e não estado de tensão. Sim, as coisas mudam, eu posso acompanhá-las e posso recusá-las também. Algumas coisas no cotidiano eu não quero. E aquilo que é possível, que eu não querendo não tenha, eu não tenho. É muito engraçado isso, né? Que o mundo ele tá em constante mudança desde sempre, mas a gente tá assustado porque é o nosso momento de mudança, né? Então, e eu acho que essa rapidez da mudança, de você não ter tempo nem de pensar e as coisas já acontecerem. Uma conclusão, que não é bem conclusão, né? Porque eu acho que a minha vida ainda vai... Muitas outras conclusões virão a partir de novos conhecimentos e de maturidade. Mas o que eu vejo com os meus filhos, quando eu tento educar eles para essas situações que ainda são pequenas, né? Quando forem adolescentes vão ser outros desafios, quando forem adultos serão outros desafios, em cima do contexto, em cima do momento de vida, do ciclo social, ensinar eles... Eu primeiro tento ensinar as emoções, os sentimentos, porque hoje é tão rápido que parece que a criança não tem nem tempo de sentir, ela não tem tempo de ficar triste. Tipo, tá tudo bem você ficar triste, tá tudo bem você se frustrar por um problema. Então, nomear sentimento. O que eu falo muito para os meus filhos é entender o meu filho, ele estava passando uma coisinha na escola, de um menininho que batia. E aí ele estava batendo em casa. Então, o meu filho chegou em casa e falou para mim assim, ó, mamãe, o fulaninho, ele me ensina coisa errada, então eu quero mudar de escola para aprender coisa boa. E eu tive que falar para ele que as pessoas não são todas boas nem todas ruins. Cada um tem o seu lado bom e faz coisas ruins e coisas boas, e que o papel dele era saber o que é certo e errado e ele escolher o que vai fazer independente de quem está em volta. E eu acho que isso está muito ligado com o ensino de ética, de moral, muitas das coisas que eu também aprendi estudando e lendo seus livros. Ética, moral, ensinar a criança o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, não infringir liberdade alheia. E independente da tecnologia que tenha, acredito que será um bom ser humano, né? Claro, aliás, porque não se ensina a ética exceto pelo exemplo. Exatamente. Né? A fala sobre a ética, ela é muito restrita. Uma criança aprende a obedecer sinais de trânsito se ela vê os adultos nos quais ela confia ou com quem ela convive fazendo isso. Uma criança, ela atravessa na faixa de segurança quando está autorizada a fazê-lo, se o adulto também o faz. Não é um comportamento imitativo, ele o é em alguns momentos. Ele é um comportamento exemplar. Por isso, a conduta ética, a recusa ao preconceito por parte de uma criança, a não aceitação da brutalidade, como um menininho que bate no teu, eventualmente, ela só virá quando você também não faz isso, como modo, né, de convivência.
Exato. Nelson Rodrigues brincava de um modo muito denso, porque a frase ela é irônica, ele dizia: a bofetada já é uma forma de contato. Há pessoas que entendem que a brutalidade, o machucar, é uma maneira de você estabelecer uma ponte com outra pessoa, com uma realidade. Por isso, várias vezes na vida, a ética virá quando ela é praticada por parte de quem forma. Eu sou filho de bancário com professora. Então, meu pai, que era bancário, e minha mãe professora, exemplos. Meu pai nunca desviou, nunca tergiversou, nunca admitiu, né, aquilo que seria o indecente na prática dele, nem minha mãe. Mas eu nunca esqueço, aos 6 anos de idade, a primeira vez que eu entrei no cofre do banco, que ela era gerente em Londrina, onde eu nasci, entrei no cofre, ele estava lá e me levou. O cofre era muito grande, é muito diferente do que é hoje. E a primeira coisa que ele fez, quando eu entrei e vi prateleiras cheias de dinheiro em espécie, ele pôs a mão no meu ombro de leve, mas firme, e disse: o que não é teu, não é teu. Só. Esse tipo de conselho, ele serve o tempo todo. Por outro lado, quando o teu menino diz: eu quero mudar de escola, é uma reação esperada. Mas mudar de escola significa estabelecer uma rota de fuga para ele mesmo. Então a ideia de que ele deva enfrentar aquilo, e a melhor maneira de enfrentá-lo é ao outro menino. Primeiro, é não admitindo. Segundo, colocando o mundo adulto para auxiliar essa questão dentro da escola. Não é a criança que vai resolver isso, envolvendo a família, de maneira que não haja desconforto, mas também não haja complacência, submissão. E entender que situações como essa, elas são para serem pensadas. E é claro, quando você dizia há pouco que a velocidade do dia a dia, eu chamava também de apressamento, ela é real. Nós não estamos hoje com maior velocidade das coisas como ilusão em relação a 30, 40 anos. Sim, nós temos muito mais relações. Você tem muito mais gente para você dar conta. Quem diria se há 30 anos eu teria que acordar, como eu acordei hoje, né, como eu faço de madrugada, e olhando alguma das redes sociais, tivesse que dar like, porque do contrário, algum parente meu vai ficar chateado se eu não gostei da foto, né? Esse era um compromisso que eu não tinha. Eu podia me dedicar um pouco mais a outras coisas. Hoje você vai estabelecendo agendas, né, para que você não chateie também, e não se chateie. Você acaba de almoçar, fotografa, né, antes o que você houver comido, posta num grupo e quer que as pessoas, se ela não disse, aí você tem que passar uma parte do dia com uma agenda com a tua rede social, só dando like, né, desbatendo palminha, né, fazendo com que os outros não desgostem de você. Esse é um tempo que está sendo usado com algumas coisas que a gente precisa estabelecer melhor, se a gente quer assim. E aí, voltando e por último, quando teu filho diz: eu quero mudar de escola, se eu insistir demais nessa ideia comigo mesmo em relação à vida em geral e não à escola, eu vou dizer: eu quero mudar de planeta, né? Ou eu quero mudar de época, ou eu quero mudar de vida. Bom, nessa dá. Eu quero mudar de vida, dá. É só uma questão de clareza do plano que se quer ir, o que é que eu tenho como condição para fazê-lo e a disponibilidade para me preparar para que esse caminho aconteça. Por último, professor, é uma dúvida também pessoal. Se o senhor fosse um jovem de geração Z, nascido ali nos anos 2000 e pouco, o que você faria hoje para ter uma vida que você talvez tivesse orgulho da sua vida olhando para trás? O que você faria nesse mundo? Imaginando, assim, você pode ter o conhecimento que você tem, tá? Você tem o conhecimento que você tem, só que você é um jovem, você tem todas as particularidades ali, você quer ser aceito, você quer pertencer. O que você faria? Como você acha que você lidaria com a vida? Eu tenho uma facilidade em relação a essa resposta, porque como eu sou professor, eu tenho 50 anos de magistério. Quando eu comecei a dar aula, eu tinha 21 anos na universidade, meus alunos tinham 18. Aí eu fiz 25, eles tinham 18. Eu fiz 30, eles tinham 18. Eu fiz 50, eles tinham 18. Eu fiz 60, eles tinham 18. Isto é, eu tenho habitualidade com essas gerações, porque elas estão no meu cotidiano. E por isso, se eu fosse alguém que hoje tivesse 20 anos de idade, com aquilo que eu conheço, primeiro que eu não conheceria, não tem como, né? Porque ter 20 anos hoje seria eu ter os primeiros 5 anos sem nenhuma forma
de aproveitamento, porque a gente tem uma amnésia de primeira infância. Né? Dos 5 aos 10 anos de idade, eu estaria dando os passos iniciais, até 10 anos de idade. Dos 10 aos 15, eu viveria a transição de pré-adolescência, em que a alteração hormonal, a oscilação do equilíbrio afetivo, ela seria muito forte e eu não conseguiria lidar, né, com o movimento vulcânico. Dos 15 aos 20, eu estruturaria o que é que eu precisaria ser. E por isso eu só teria uma coisa a fazer, tomar a decisão de qual é o caminho que eu gostaria. O meu caminho seria aquele em que minha vida fosse relevante para mim e para outras pessoas. Em que eu não tivesse uma percepção exclusivamente egoísta, mas não exclusivamente altruísta. Em que eu fosse capaz de cuidar-me e cuidar também daquilo que está à minha volta. E eu procuraria isso na profissão que eu fosse exercer. Isso não significa que eu abriria a mão daquilo que é o conforto da vida, em que eu desejaria ficar isolado. O que eu quereria e quero, né, para qualquer pessoa de qualquer idade, é uma vida autêntica, uma vida que não seja plasticamente dissimulada. Afinal de contas, né, a maquiagem, né, da vida, ela, se o calor e a exposição é excessiva, ela derrete. Né, e Ou se você chora também, ela derrete. Ela escorre. Então, eu não tenho tanta dificuldade de imaginar, né, que eu buscaria fazer alguma coisa que fosse útil para mim, no sentido de entender como obra, mas também fosse para outras pessoas. Quando a gente é criança, e a gente tem estímulos em relação ao que poderá ser, na pergunta o que você quer ser quando você crescer, né? A gente, assim, eu quero descobrir a cura de tal coisa, eu quero ser alguém que encontre a chegada a um outro planeta. A gente tem grandes sonhos, isso é maravilhoso, porque depois você coloca objetivos que estão muito além e depois você vai trazendo aquilo para o teu lugar, que pode ser uma família, uma cozinha, uma empresa, né? Pode ser uma igreja, desde que você não perca o que é que te impulsionou para aquele sonho. Se eu, quando criança, eu queria fazer a descoberta de a cura, por exemplo, do câncer. Quando uma criança, ao ser perguntado o que você quer que ganhe no Natal, se você pudesse escolher algo, normalmente a criança diz a paz. Eu tenho que construir o que gerou o espírito de procura da paz naquilo que é o meu pequeno no dia a dia. Por isso, se eu queria encontrar a cura do câncer, não é que eu não possa fazê-lo, mas daquilo que eu faço, como professor, ou como pai, ou como amigo, eu tenho que ter o espírito, que é o da procura do câncer, da cura. E o espírito era de fazer o bem. Por isso, é isso que eu quereria. E é gostoso imaginar, porque o Pablo Picasso, até vou colocar essa frase num dos cartazinhos qualquer hora. O Pablo Picasso disse, leva-se muito tempo para ser jovem. Certo? Você demora muito tempo para ser jovem. E nesse sentido, alguém de 20 anos de idade tem todas as condições para fazer boas escolhas e, pegando no ponto de partida teu, de renunciar às más. Maravilhoso, dá vontade até de acabar, né? Maravilhoso, maravilhoso. A gente sempre vai ter muita distração, sempre vai ter muita tentação, independente da época, independente do contexto. Sempre vão ter dificuldades, vão ter grupos com mais dificuldades, outros com menos. Eu queria muito te agradecer pela disponibilidade, te agradecer pela conversa. Eu tenho certeza que muitos jovens que olham para você como inspiração também vão olhar a sua visão do que você faria quando fosse, né, sendo jovem, numa época tão assim conturbada como hoje, mas maravilhosa também, de muita oportunidade, né, de muita criação, inovação, com essa sensação de que existe sim um caminho, né, para isso, e que se alguém que eu me inspiro teve que renunciar para ser essa pessoa na qual eu me inspiro, então eu também tenho que renunciar a muitas coisas para me tornar a pessoa que eu gostaria de me tornar. E tem um caminho que eu vou fazer olhando para a câmera, aquela conversa que a gente costuma ter. Em 1968, boa parte das pessoas que está conosco não tem muita ideia, faz muito tempo, houve um movimento no mundo de jovens, que se iniciou em maio de 1968, pelo planeta fora. E uma parte desses jovens usava um lema de um filósofo alemão do século XVIII, que é Immanuel Kant, que era o lema do Kant. E o lema é ousai saber. Ousai saber.
esse é o caminho. Ousai saber. Professor Mário Sérgio Cortella, maravilhoso. Muito obrigada. Muito bem.